bem? Você sabe construir uma resenha? Como fazer? É o que nós vamos aprender nesse vídeo. Para que resenhemos, 4 passos ou etapas são essenciais. Mas antes de conhecê-las, quais as diferenças entre uma resenha, um fichamento ou um resumo? Uma vez que todos esses são modos de arquivamento. Como vimos já em outro vídeo e veremos em outro, o fichamento consiste na transcrição de elementos que estruturam, que sintetizam um determinado texto e são organizados cronologicamente. Para isso, é essencial que observemos qual é a página do fragmento, também chamado de excerto, a citação ou excerto, ou fragmento propriamente dito, e preferencialmente quais são as palavras-chave que definem ou caracterizam cada fragmento. Para ajudar você, um modelo está contido no link. Basta clicar na descrição do vídeo sobre fichamento para que você possa ter acesso. Já o resumo, temos de muitos tipos. Temos um resumo, inclusive, que se assemelha à resenha, mas um dos mais conhecidos é o resumo científico. E para discutirmos o resumo científico, vamos reservar um vídeo só para isso. Agora vamos para a resenha? Bom, lembram dos 4 passos ou etapas? Primeira coisa que você precisa entender é que um elemento antecede a resenha propriamente dita. E esse elemento é a referência do texto resenhado. Caso você tenha alguma dúvida sobre a construção da referência, acesse um dos episódios da série Faça Fácil e aprenda como referenciar. Mas sem esse elemento, é impossível identificar que texto você está resenhando. Bom, construiu a referência está correta. Primeira parte da resenha, que é um texto corrido, fluido, sem que esteja organizado em seções ou pedaços. A primeira parte da resenha é a apresentação. Bom, e o que eu insiro na apresentação da resenha? Você precisa inserir os dados do autor ou dos autores, os dados da obra, de modo que o leitor da sua resenha tenha acesso às informações que possibilitam a compreensão de onde veio aquela resenha. Então você precisa dizer, óbvio, que não quantos filhos, com quem é casado, de onde veio o autor, mas é essencial que você descreva as informações do autor que credibilizam a escrita daquela resenha. De onde que ele veio? Qual é a formação dele? Quais os outros trabalhos publicados ou construídos sobre aquela mesma temática? Então, realizamos uma apresentação do autor, sem que ela seja pessoalizada, mas destacando a caracterização do autor que contribui para a escrita e compreensão daquele texto. E, além disso, apresentamos o texto resenhado. Se ele é um capítulo, se é um livro inteiro, se é um livro que faz parte de uma coleção, qual é a finalidade e assim sucessivamente. Depois que eu apresentei, e aí eu sugiro que você comece o seu texto do seguinte modo. O texto resenhado aqui foi escrito por... e apresentar as caracterizações. Quando você terminar de fazer a apresentação do autor, no parágrafo seguinte, você pode começar. Em se tratando do texto, é preciso destacar ou destaca-se que este está presente em um livro, refere-se a um dos capítulos, escrito no seguinte contexto. Então, você faz uma apresentação do autor ou dos autores, da obra, do texto que você está resenhando, para que o leitor compreenda
qual é a credibilidade ou em que medida essa formação e trajetória dos autores credibilizam a escrita do texto e em que contexto esse texto foi escrito. E aí você terminou a primeira etapa da resenha, que é a apresentação. Na segunda etapa, chamada de descrição, você descreverá as seções, os capítulos, as partes do texto resenhado. É nesse pedacinho da sua resenha que cabem as citações indiretas, as citações diretas curtas, as citações diretas longas, com a devida apresentação autoral, reconhecendo o último nome, ano e página que você está extraindo para discutir. Importante compreender que, diferentemente do fichamento, na resenha, esses fragmentos recolhidos que evidenciam como cronologicamente o texto está organizado, não podem estar copiadas e coladas. Elas precisam estar tecidas nos parágrafos. Bom, fez a apresentação? Fez a descrição? Próxima etapa, avaliar. E para avaliar, não dá para utilizar aspectos ou características subjetivas. Por exemplo, se o texto está bem escrito, mal escrito, se é bom, se é ruim. Que critérios podem ser observados numa avaliação? Primeiro, se o texto atende à sua finalidade. Os autores determinaram que iriam atender a uma finalidade. Esse texto, de fato, corresponde? Além disso, a escrita é objetiva? O texto é coerente, coeso, tem um vocabulário que possibilita a compreensão das principais ideias? É um texto que dialoga com outros autores? É um texto relevante para o tema que se propõe? Esses são apenas alguns critérios ou itens que podem ser avaliados, mas em hipótese alguma, os itens a serem considerados podem ser subjetivos. Caso contrário, é impossível estabelecer uma análise comparativa entre a avaliação de uma resenha e outra resenha. Por que avaliar? Porque numa resenha, e toda resenha é crítica, você precisa fazer uma análise de tal modo que após a leitura, você realize aquilo que está expresso na quarta e última etapa da resenha, a recomendação. Então, depois de apresentar, de descrever e avaliar, cabe decidir se aquele texto é recomendável ou não. E para recomendar ou não, você precisa antes avaliar. E tem uma última coisa. Se você recomendar, vai recomendar para quem? Para que população que aquele texto se destina? Além disso, para quais finalidades? Por que então que ele é recomendado? Aí sim, dá para você dizer no final o que fazer com o texto. Para te ajudar, vou inserir também um link com um modelo de uma das mais conhecidas resenhas disponíveis no Google. E além disso, um barema e um modelo para que você construa a sua resenha. Observe o link, acesse, comente e compartilhe. Até os próximos vídeos dessa série.